Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, aqui é o William Jacob. Iniciamos neste momento mais um estudo das obras de Leon Denis, dando sequência ao que nós já estamos fazendo aqui com vocês, que é o estudo do livro O Porquê da Vida, no seu capítulo 3. E eu sempre peço para que comentem com outros amigos, no grupo de WhatsApp aí do centro, desse nosso estudo, desse nosso esforço em facilitar a todos vocês a compreensão daquilo que Leon Denis nos trouxe, neste caso aqui, neste livro, publicado em 1885. O capítulo 3, a gente está falando aqui sobre espírito e matéria. No estudo anterior, eu até indiquei, reforço a indicação, para aqueles que quiserem, pesquisem na questão 76, melhor dizendo, até a questão 83 de O Livro dos Espíritos, e vocês terão ali uma boa ajuda para não apenas compreender aquilo que Denis nos traz aqui, mas para compreender, de certa forma, assuntos que envolvem aí a natureza e a origem dos espíritos. No estudo anterior, a gente falou, de que nós somos espíritos imortais e não eternos, porque tivemos um começo e não teremos fim. Somos espíritos agora com a letra E maiúscula, ou seja, somos indivíduos, e depois que desencarnarmos, continuaremos com a nossa individualidade, carregando cada um as suas próprias aquisições, assim como nós trouxemos essas aquisições para a presente encarnação, nesse constante ir e vir, nós vamos aí acumulando e enriquecendo o nosso conhecimento e também adquirindo novas virtudes. E dando prosseguimento à leitura aqui de um trecho muito interessante do capítulo 3, Leon Denis vai nos dizer: digamos mais exatamente ainda, a propósito do corpo humano, que os órgãos que compõem essa máquina admirável são semelhantes às engrenagens incapazes de agir sem um motor, sem uma vontade que as coloque em ação. Bom, que eu acho muito bom, Leon Denis, assim como Allan Kardec e os espíritos que trouxeram essa codificação maravilhosa, eles tinham uma capacidade de fazer algumas analogias que facilitam muito a nossa compreensão. Então, quando no estudo anterior, por exemplo, a gente disse que há uma diferença notória entre espírito e matéria, já que a gente olha para um objeto qualquer, uma caneta, e essa caneta aqui não tem emoção, ela não tem sentimento, essa caneta não pensa, ela não tem força, ela não se movimenta sozinha. Alguém pode pensar, William, mas e as mesas girantes? Bom, as mesas giravam porque os espíritos, ou seja, seres inteligentes, as movimentavam, como eu, neste momento, movimento a minha caneta. A caneta sozinha não se movimenta. Ela precisa de uma inteligência externa que produza nela um movimento, assim como acontece com qualquer objeto material. O nosso corpo físico, sem um espírito vinculado, é simplesmente um amontoado de matéria. O movimento que se dá nele é graças ao espírito que nele habita, que dele se utiliza neste momento da encarnação. E para facilitar a nossa compreensão, mais ainda, além da lógica que eles já nos trouxeram, Leon Denis vai comparar agora com o que acontece com uma máquina. E ele compara agora o corpo físico com, os órgãos, com as engrenagens. É quando a gente pega uma máquina, por exemplo, e você tem ali várias engrenagens importantes para o seu próprio funcionamento. Mas você olha para aquelas máquinas, para aquelas engrenagens, para aquele aparato material e pensa, poxa, como é que isso vai movimentar? E a gente percebe que para haver movimento na engrenagem é necessário, como eu falei aqui antes em relação à caneta, que haja uma interferência humana, uma interferência de uma inteligência, que vai apertar ali o start, vai apertar o início, vai ligar aquele motor, ou vai programar para que aquele motor ligue tal hora, mas é necessário uma inteligência atuando. A gente fala, nossa, o computador é inteligente. Não, o computador não é inteligente. Inteligente é quem fez o computador, o ser humano. Depois que foi feito, ele apenas obedece a um automatismo, a uma programação. Então isso é importante ser dito
Lembro-me aqui de uma frase, não me falha a memória, de Voltaire, né, que ele não conseguia entender que houvesse o relógio e não houvesse o relojoeiro. Um relógio ali, houvesse quem construiu ele, aquele objeto. Então, senhora, nossa, que relógio maravilhoso, bonito. Ele se fez sozinho? Bom, eu acho que não, né? Eu tenho certeza que não. O relógio não se fez daquela forma. Então, teve que ter um relojoeiro por trás da construção daquele relógio, fazendo ali todo o mecanismo, colocando as engrenagens, como vai dizer Leon Denis, para que ele, então, nos trouxesse a hora certinha. Não importa se esse relógio é daquele modelo antigo ou se o relógio é novíssimo, de última geração. É importante que a gente entenda que há uma inteligência por trás e que sem ela aquilo não funciona. Como muitas vezes, diante do relógio estragado, não adianta pedir para o relógio: oi, relógio, se conserte sozinho, se arrume. Não, a gente vai ter que pegar o relógio, tem que pegar o computador, o nosso carro e levar para quem entende, para quem, através da sua inteligência, dos seus conhecimentos, possa então atuar e corrigir aquela falha apresentada pela matéria. E aí Leon Denis então vai dizer que esse motor, ou seja, o motor que movimenta as engrenagens de uma máquina admirável, nada mais é do que, no corpo humano, a alma. É a alma que dá movimento a essa matéria. E aqui ele vai trazer, então, um terceiro elemento que religa os outros dois. Então, há um terceiro elemento que religa corpo e espírito, transmitindo aos órgãos as ordens do pensamento. Então, imaginemos, de um lado se tem o corpo, de outro o espírito, mas há um outro elemento no meio transmitindo as ordens dadas pelo pensamento, pelo espírito. E esse terceiro elemento, Leon Denis nos traz, depois do que Kardec nos trouxe, que é o perispírito. Que esse perispírito envolve a alma, acompanha-a após a morte nas suas peregrinações infinitas, depurando-se, com ela progredindo, constituindo-lhe uma corporeidade diáfana, vaporosa. Retornaremos mais adiante sobre a existência desse perispírito, também chamado de duplo fluídico. Quando ele fala que retorna mais adiante, é no capítulo 8. Então, eu também não vou me aprofundar muito nisso agora, já que Leon Denis depois vai trazer mais detalhes e eu vou aproveitar neste momento. Claro, e ali a gente vai fazer uma costura também com o que Denis nos fala de maneira muito brilhante lá no livro Depois da Morte, e a gente vai fazer também ali algumas considerações a respeito do livro dos Espíritos. Mas só com informação antecipada aqui, quando ele chama também perispírito de duplo fluídico, daria para a gente considerar aquilo que Paulo coloca lá nas suas epístolas como corpo espiritual, ou como a Universidade de Quirov, os cientistas, nas suas descobertas, denominaram de corpo bioplásmico ou bioplasmático. Enfim, nós temos muitos nomes, mas que todos eles falam do perispírito. Peri vem do grego em torno de, ao redor de, espírito. Então, há algo em torno do espírito que Kardec chama isso de perispírito. Prosseguindo aqui, já encaminhando para o encerramento deste nosso estudo e do capítulo 3, Leon Denis vai dizer que o espírito jaz na matéria como um prisioneiro em sua cela. Os sentidos são as aberturas pelas quais ele se comunica com o mundo exterior. Achei bacana essa analogia, que ele considera agora os nossos sentidos como se fossem aberturas numa cela, em que o prisioneiro consegue comunicar-se com o mundo externo. Interessante, né? Porque a gente observa assim, mas em algumas pessoas esses sentidos não são tão desenvolvidos quanto em outras. Sim, mais ou menos igual quando um prisioneiro numa cela. Há diferenças ali de possibilidades daqueles que estão num regime fechado, por exemplo. Alguns podem ter banho de sol, outros não, enfim. Ele faz uma analogia que dá para a gente entender que estamos presos nesse corpo. O corpo para o espírito é uma prisão. E essa prisão, ela permite com que esse prisioneiro perceba o mundo através dos nossos sentidos. A gente pode pensar que eles são muito desenvolvidos. Sim, mas se a gente olhar para o próprio reino animal,
vamos observar que, apesar da interioridade dos animais em relação a nós, alguns deles trazem alguns destes sentidos muito mais apurados do que nós mesmos. E a gente percebe também que os nossos sentidos, eu estou olhando aqui agora na janela da minha casa, eu não consigo enxergar tão longe assim. Então, comparando com as possibilidades do espírito, o nosso corpo é uma barreira extremamente forte, é um empecilho muito grande para que o espírito consiga compreender tudo o que o envolve. E diz Denis que enquanto a matéria declina, cedo ou tarde, periclita e se desagrega, o espírito aumenta em poder, fortifica-se pela educação e a experiência. Então aqui é uma outra diferença. Enquanto a matéria se desagrega com o tempo, o espírito, a partir da educação e da experiência, cresce. E no final, ele vai dizer que o corpo não é senão uma vestimenta emprestada, de uma forma passageira, um instrumento com o auxílio do qual a alma prossegue nesse mundo sua obra de depuração e de progresso. A vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. Eu me lembro aqui rapidamente, uma vez em que uma pessoa revoltada com a doença, que ele estava com câncer em fase terminal, ela disse para Jerônimo Mendonça, nós já falaremos dele mais vezes aqui nesse estudo, de que é muito injusto existir a morte, porque ela gostaria que Deus desse para todos nós a imortalidade no corpo. O Jerônimo Mendonça ouviu aquilo e disse: ô minha irmã, então você está dizendo que eu estou numa cama aí há quase 30 anos, cego dos 2 olhos há quase 20, deveria ficar nesta condição o resto da minha vida para sempre, pela eternidade, ou seja, daqui para frente, não eternidade para trás? Porque a ideia é essa dessa pessoa. Como ela estava com um corpo, entre aspas, saudável, apesar da doença, mas um corpo em que ela podia caminhar, podia enxergar, podia falar, ela queria ficar com aquele corpo o resto da vida, sem morrer. E para Jerônimo isso não era uma boa ideia, já que ele era tetraplégico e cego dos 2 olhos. E quando fala aqui que a vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim, foi o que os espíritos disseram para Allan Kardec na questão 83 de O Livro dos Espíritos. Para encerrar esse nosso estudo, eu trago um trecho muito bonito, que muita gente já deve ter lido, estudado, que é de André Luiz, lá no livro Nosso Lar, quando ele vai dizer assim: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Bom, meus amigos, muito obrigado pela participação, pela presença, pela companhia neste estudo das obras de Leon Denis. Até o próximo. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até breve.